Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jonas Rodrigues e você está no canal Fala Bola. E hoje vamos falar sobre a situação do Fluminense, né? O Fluminense que enfrentou aí nessa última semana o Flamengo no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. E o placar não foi muito favorável ao time das Laranjeiras, né? O Fluminense que se deparou aí com uma derrota de 2-0 para o Flamengo e que assim, não foi só os 2-0, né? Teve um desempenho ruim em campo, não conseguiu ser o Fluminense que ele foi no ano passado, no início da temporada. É um Fluminense incisivo, que gosta da bola, que vai para cima, que é criativo, né? E não foi nada disso, certo? Então a gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo, né? Vamos abordar alguns temas como formação, desempenho, os treinadores, né, a relação que tem entre eles, taticamente falando. Mas antes de tudo, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, né? Deixasse o seu like nesse vídeo. Né? Nós temos um objetivo aqui no YouTube, que é atingir os nossos 1000 inscritos, né, o quanto antes possível. Então, se você quer nos ajudar, se você gosta dos conteúdos que a gente posta aqui, do conteúdo que é criado pelo nosso canal, você pode se inscrever e deixar o seu like, beleza? Agora vamos para o que interessa. Eu estou aqui na página do SofaScore, né? Então aqui a gente vai analisar alguns pontos bem interessantes desse jogo. Né? O primeiro ponto que eu quero analisar é esse momento de destaque. Esse momento de destaque, certo? Isso aqui diz muito sobre o que aconteceu na partida. Né? O primeiro tempo nós tivemos ali 3 momentos em que o Fluminense foi melhor do que o Flamengo, mas foi apenas isso. Ficou nisso mesmo, tá? E como você pode ver, quanto maior é a barrinha, isso quer dizer o quê? Que mais que mais o momento ficou propício ao time. Ou seja, por mais vezes ele chegou mais perto do gol, foi mais perigoso naquele momento. Certo? Então a gente pode ver aqui que o Fluminense não foi tão perigoso quanto o Flamengo na primeira etapa do jogo. Né? E falando em termos de dados do jogo e tudo mais, nós podemos entrar também na formação da equipe, tá? Então aqui o primeiro tempo do Fluminense foi muito medíocre, muito pouco, muito mediano. Né? O segundo tempo também a gente não pode nem contar, né? Porque a partir ali dos momentos, não sei exatamente, mas a partir do meio do segundo tempo teve a expulsão do zagueiro do Fluminense, o Thiago Santos, né? Que prejudicou o desempenho da equipe. Como você pode ver, aqui teve domínio quase que amplo depois do meio do segundo tempo para o Flamengo, né? Já com um placar favorável a ele. Então aqui nós temos alguns pontos a destacar na formação das duas equipes, principalmente no Fluminense, porque o Fluminense tem uma tarefa muito difícil, que é reverter o placar no segundo jogo, que vai ser no sábado que vem, e que é muito difícil o Fluminense chegar à final do Carioca, certo? Mas antes de tudo eu quero saber o que você acha. Será que o Fluminense vai conseguir reverter esse placar? Será que o Fluminense vai conseguir fazer o que ele fez no ano passado? Deixa aqui embaixo o seu comentário falando o que você acha dessa situação, certo? Você acha que o Fluminense vai conseguir reverter ou não esse placar, certo? Falando de formação, as duas equipes vieram com um 4-4-2, pelo menos é o que fala aqui no SofaScore, né? Mas que durante a partida há muitas reviravoltas, principalmente no Fluminense, que eles trocam muito de posição e tal. Mas é isso, as duas vieram com um 4-4-2, a diferença está aqui no ataque, né? Que o Fluminense vem com o Ganso e Germancano ali quase que atuando um atrás do outro, mas que na realidade eles atuam próximos ali, lado a lado, né? Não é bem atrás. Mas o que eu quero destacar aqui nessa formação é a utilização de Renato Augusto e Ganso. Existem alguns pontos aqui interessantes que a gente pode destacar. Por exemplo, o Renato Augusto nessa partida, eu senti ele um pouco inseguro, um pouco... É como se ele ainda não fizesse parte da engrenagem Fernando Diniz. Né? A verdade é essa. Eu particularmente, né, a minha opinião, eu prefiro o Ganso do que o Renato Augusto. Né? Vou falar o porquê. Eu prefiro o Ganso por quê? Porque o Ganso ele é um cara preguiçoso. Isso eu acho que ele é preguiçoso. Mas ele se torna mais leve
mais leve do que o Renato Augusto. Eu acho o Renato Augusto, apesar de aparentemente ter uma condição física melhor, eu acho o Ganso mais leve. Quando o Ganso quer correr, ele consegue correr mais rápido que o Renato Augusto. Em resumo é isso. Quando ele está disposto a fazer isso. Porque realmente ele tem momentos em que ele é um pouco preguiçoso em campo. Ele não corre o que deveria correr. Mas enfim, por isso que eu prefiro o Ganso. E falando especificamente do Renato Augusto, ele encontrou muitas dificuldades. Ele vem encontrando dificuldades em jogar no Fluminense, pelo menos nesse primeiro momento. É a minha visão. Por quê? Porque eu acho que o Renato Augusto ele não estava acostumado a essa rotatividade do Fluminense. Tá correndo de forma mais constante, né? Ou seja, ele no Corinthians ele recebia mais a bola no pé. E aqui ele tem que vir mais buscar a bola. Então isso pode ter prejudicado o desempenho dele nas partidas, né? No Fluminense nesse primeiro momento. Então é isso. Aqui o que eu queria destacar do Fluminense era isso. Né? Do Flamengo, o que a gente pode destacar do Flamengo é a solidez defensiva. Fabrício Bruno e Léo Pereira são, ou melhor, estão em um momento bem legal, bem particular. Né? Também com a chegada do Tite. O Tite, rotineiramente, normalmente o Tite já costuma ter equipes com uma boa solidez defensiva. Né? Com boa solidez defensiva. Aqui a gente pode dar uma olhadinha nas notas. Né, o Marcelo acabou sendo um dos bem mais votados. O Lima jogou muito bem, entrou muito bem quando ele entrou no lugar do Ganso. Ele entrou muito bem, deu mais dinâmica no jogo. O Ganso ele pausa muito o jogo não era isso que o Fluminense precisava naquele momento. E o Lima ele deu mais ritmo no jogo, certo? Agora vamos falar um pouco sobre os dois técnicos, né? Os dois técnicos. Foi um duelo bem interessante. Na minha opinião, o Tite ainda continua sendo um dos melhores treinadores do Brasil, sem sombra de dúvidas. E se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários, tá bom? A gente vai discutir esse assunto. Lembrando que todos os comentários aqui eu costumo responder. Quando eu não respondo, estou sempre curtindo, lendo e visualizando, beleza? Então deixa aqui embaixo, quem você prefere, Fernando Diniz ou Tite? Né? Claro que são aí coisas diferentes, visões diferentes. Mas que foi um duelo bem interessante, duas equipes bem estruturadas, né? Uma que já vinha campeão, que é o atual campeão da Libertadores, né? E um que com certeza estará aí disputando todos os títulos que for participar, que no caso é o Flamengo, né? Então é isso, pessoal. Eu queria só abordar esse tema mesmo, abordar a dificuldade que o Flamengo vai ter, que o Fluminense vai ter para enfrentar o Flamengo. O Flamengo é um time muito sólido defensivamente. Vai ser difícil o Flamengo quebrar essa barreira que o Tite tem montado, né? Então assim, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil o Fluminense conseguir o que ele conseguiu, né, no ano passado, que foi fazer aquela virada, se eu não me engano era 2 gols de diferença ou era 3, não lembro agora, mas que ele conseguiu. Então assim, é bem difícil. Vai ser bem difícil. E assim, vai ser um jogo muito interessante, porque assim, o Fernando Diniz é um cara que não tem, como é que eu posso dizer, ele não tem medo. Então assim, ele vai com certeza colocar o time pra cima, ele vai pra cima do Flamengo. Então assim, vai ser muito interessante. Então eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você acha que vai ser desse jogo, se vai ser um jogo interessante ou não, se o Tite vai conseguir se sobressair ao Fluminense. E é isso, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, beleza? Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!